Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O tema da nossa mensagem é Jesus é, e nós vamos ler juntos Isaías 9:6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa passagem começa declarando que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, um filho se nos deu. É tão simples, um menino, uma criança, mas é tão poderoso. Porque, ora, João 3,16, pastora Isabela já leu aqui hoje, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho por nós. Ele deu o seu Filho no nosso lugar. Nós éramos aprisionados pelo peso do pecado. E a Bíblia declara que o salário do pecado, o resultado do pecado, é a morte. Nós estávamos mortos. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de escrever que nós éramos inimigos do próprio Deus. E quando de uma forma tão simples, mas tão poderosa, Deus dá o seu Filho. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Onde antes havia morte, agora foi dada a vida. Onde antes não havia futuro para mim e para você, agora nos é dada a própria vida. Esse menino veio a declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A vida nos foi dada. Naquele dia, que não foi 25 de dezembro do ano 0, não foi em dezembro, Jesus não nasceu no meio do inverno, porque ora, a Bíblia nos diz que os pastores estavam com as ovelhas à noite no campo. Israel é muito gelado. Não sei se você já esteve no deserto alguma vez. O deserto é muito quente ao longo do dia e muito frio à noite. Israel é hemisfério norte, faz parte inclusive do complexo econômico europeu. E Israel, em dezembro, dia 25 de dezembro, é gelado. De noite, a temperatura chega a pontos negativos, neva. E a Bíblia não nos diz nada disso. O nascimento de Jesus foi mais provavelmente em torno do mês de abril, próximo à Páscoa, próximo à primavera, onde aí sim os pastores ficavam no campo até tarde com as suas ovelhas. O que a Bíblia nos diz são essas coisas. Ah, pastor, por que nós celebramos então? Ora, se o mundo quer celebrar Jesus, eu vou dizer não? Se o mundo quer celebrar o nascimento do Filho de Deus que nos trouxe a vida, eu como igreja vou me negar? Querido, celebre a Jesus dia 25 de dezembro, celebre a Jesus dia 6 de março, celebre a Jesus, seja o dia que for, celebre a Jesus. Nos foi dada a vida. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A primeira verdade sobre Jesus que Isaías nos diz é que Ele é a vida no mundo de morte. No mundo em que as pessoas se odeiam, no mundo em que a morte a cada esquina, Jesus é a vida. Não apenas a vida nessa terra, mas a vida eterna com Deus. A Bíblia declara: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há apenas em Cristo Jesus. Nós recebemos de graça. Um menino nos foi dado. Foi dado, é de graça, não é cobrado. Em momento algum, jamais Deus disse: já dei meu filho, agora paguem por ele. Não, é de graça para cada pecador que se arrepende, é de graça para cada um que deixa os seus próprios caminhos para seguir a vontade do Senhor, para querer caminhar não apenas junto com Jesus, mas em Jesus, porque Ele não é apenas a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho.
Precisamos caminhar não próximos dele, mas nele. Aquele que está ao redor de Jesus não necessariamente caminha junto com ele. Ora, Jesus era seguido por multidões onde quer que ele fosse. Jesus tinha mais de 500 seguidores que o seguiam de perto. 120 discípulos que estavam sempre com ele, que estavam no cenáculo no dia de Pentecoste. 12 eram os discípulos, se tornaram apóstolos. 3 caminhavam próximos dele, Pedro, Tiago e João. Mas quem estava aos pés da cruz? João. Caminhar perto, ao redor de Jesus, não nos garante nada. Precisamos estar nele. É apenas nele que há a vida no mundo de morte. E a Bíblia diz, um menino nos nasceu, um filho nos deu. Antes reinava a maldição do pecado, a bênção de Deus foi dada. Me diz, você antes de Jesus, valia alguma coisa? Você daria o seu filho? Você pediria o filho de alguém pela sua própria vida? Antes de Jesus, jamais. Depois de Jesus, também não. Quem de nós vale a vida de outra pessoa? Quem dá vida é Deus. É Ele que nos concede essa dádiva, esse presente, esse dom. Mas Ele nos dá como bênção, como dom, como presente, como amor. Ele nos dá a bênção no meio da maldição do pecado. Tem muitas pessoas hoje em dia que pensam, eu não vou ter filho, eu não quero ter filho, porque esse mundo é muito estranho, pastor. Esse mundo é muito mau, porque a maldade do mundo, porque todas as ideologias e todas as filosofias e todo esse ódio que existe no mundo hoje, eu não quero ter filho, eu não vou criar filho nesse mundo maldito. Bem, Deus não apenas teve, mas deu. No meio da maldição do pecado, Ele deu a sua bênção. Jesus é o dom gratuito no mundo tão custoso. Nada nesse mundo é de graça. Provérbio popular já se diz que de graça nem injeção na testa. Nada nessa vida é de graça. Ai, mas o meu marido me ama de graça. Não, querido. Ele te ama porque você é bonita, ele te ama porque você é agradável, ele te ama porque você faz bem. A gente ama até o nosso próprio amor. Tem um porquê. Tem uma razão por trás. Certa vez eu vi um desenho, eu acho que foi até um desenho da Disney, se não me engano, e eram dois bichos, né, falando um com o outro, e aí um deles diz, ai, mas você já viu um filhotinho, como ele é lindo, com aqueles olhões, com aquele rostinho, ele é tão fofinho. Aí um outro mais mal-humorado diz, tem que ser assim, para você não se irritar e comer seu próprio filho. Nada nessa vida de graça. Por que você ama seu filho? Porque é seu filho. Você leva a sua filha na escola, você leva o seu filho na escolinha. Você ama todas as da escolinha? Todo mundo você ama da mesma forma? Não. Tem o filho da fulaninha que fica implicando com teu filho, que bate nele, que fica dando tapinha nele e você fala, esse aí eu não gosto, esse aí precisa apanhar, esse aí precisa... A gente quando ama, a gente ama com razões, com porquês, com custos. Deus não. O dom dele é gratuito. O Filho nos foi dado. É incrível. Nada mais é necessário dizer. Conta a história que Martinho Lutero, ao iniciar a reforma protestante, ao começar a traduzir a Bíblia, na casa de Gutenberg, Gutenberg é o pai da imprensa. Por que até hoje os jornalistas são chamados de imprensa? Porque foi através de Gutenberg que ele desenvolveu uma máquina em que você passava tinta numas letrinhas e você prensava essas letras contra o papel e ali você escrevia. Imprimir é algo mais moderno, mas você literalmente imprimia, imprensava ali a letra naquele papel. Os mais antigos... Eu não lembro não, tá? Mas os mais antigos vão lembrar de uma máquina que você sentava e você datilografava. E aí quando acabava ela fazia pim, e você tinha que voltar e começar a digitar de novo. Lopes não lembra disso não, né, Lopes?
Está ouvindo pela primeira vez agora, né? Hoje em dia a gente não faz ideia do que sejam essas coisas. Tudo é digital, tudo é numa tela. Mas foi por causa de Gutenberg e essa impressão da letra no papel que a Bíblia pôde ser traduzida e multiplicada para todos. E conta a história que na casa de Gutenberg, uma impressão de João 3 saiu errado. Eles rasgaram e aquele papel caiu, desceu pelas escadas daquela casa. E a filha de Gutenberg pega aquele pedaço de papel que dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Apenas isso. E aquela menina se debulha de chorar e de chorar e de chorar. Papai, papai, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Eu quero esse Deus. Mas por que, minha filha? Porque Ele me amou de tal forma que deu. Mas você não sabe o quê? Não importa. É um Deus que me ama de tal forma que me dá coisas. A Bíblia nos diz, Jesus disse para os judeus e diz para nós: se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Jesus é o perfeito presente, o dom gratuito no mundo tão custoso. E a Bíblia segue dizendo que o governo está sobre os seus ombros. Essa é uma profecia para Jesus, rei dos judeus? Sim, mas para Jesus, rei das nações, a luz do mundo. A Bíblia declara que Jesus, ao retornar para reinar sobre esta terra, colocará o governo nos seus ombros e reinará por 1000 anos sobre as nações. O governo está sobre os seus ombros. Ele é a solução de Deus para um problema criado por nós. Quem estabeleceu reis? O homem. Jamais foi da vontade de Deus que um homem governasse sobre outro. A vontade do Senhor sempre foi que Ele fosse o nosso rei, que Ele seja o nosso Senhor. Disse o Senhor a Samuel, quando o povo judeu pede um rei: o povo não rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Nós, a humanidade, nós queremos pessoas que reinem sobre nós. Nós votamos, nós elegemos, esse partido, essa pessoa, esse candidato. Como se os candidatos fossem todos bonzinhos. Como se ninguém ali estivesse na política para o seu próprio ganho. Porque político não ganha dinheiro, né? Imagina. Político não ganha concessões. Políticos não ganham favores. Nós escolhemos pessoas para ganharem dinheiro, para receberem favores, para receberem concessões e ainda por cima reinarem sobre nós. Faz sentido? Nenhum. Mas é a solução humana. Jesus é o rei perfeito para um mundo que se autodestrói. Ele é o perfeito governo de Deus para um mundo que cada vez se autodestrói. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Muitas pessoas leem esse pedaço e colocam uma vírgula. Ele será chamado Maravilhoso, vírgula, Conselheiro. Nunca foi. Ele não é um bom conselheiro. Ele é maravilhoso. Agora pense comigo por um instante. Acredito que todos aqui conheçam a história do jovem rico. O jovem que tinha muito dinheiro. E chega até Jesus e pergunta para ele: como faço para herdar os céus? E Jesus diz: cumpra toda a lei. Já cumpro desde garoto. Então venda tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. E a Bíblia diz que ele saiu dali muito triste, porque tinha muito dinheiro. Um jovem rico, hoje em dia, é famoso. Qualquer TikToker, qualquer influencer, ninguém faz ninguém faz sucesso, ninguém faz fama sendo pobre. O que as pessoas gostam de ver é aquela influencer entrando na loja da Louis Vuitton em Dubai. Estou aqui no último lançamento. E as pessoas ficam ali querendo, consumindo toda aquela informação. Aquele jovem rico, quando chega na presença de Jesus, diz para ele: bom mestre.
Alguém sabe me dizer qual é a resposta de Jesus para aquele rapaz? Hã? Por que me chamas de bom? Bom é o Pai. Bom é o Senhor. Bom é Deus. Jesus não aceitou ser chamado de bom. Bom, o que pra gente é nota 7. O que pra gente é um pão velho, mas está gostosinho, então é bom. Jesus diz, bom é o Pai. Agora, nesses mesmos parâmetros de qualidade, de excelência, a Bíblia nos diz que Jesus ele é um conselheiro qualquer? Não, ele é maravilhoso conselheiro. Ninguém traz conselhos melhores do que Jesus. Ele é direção e cura para o mundo quebrado. Porque um bom conselheiro não traz apenas direção. A Bíblia diz que uma boa palavra, que um bom conselho é uma bênção de Deus. Um bom conselho traz cura. Quando você vem chateado, magoado, quando você está irritado, quando você está frustrado, e uma pessoa diz, libera perdão. Não é apenas uma direção, é cura. Direção e cura para um mundo quebrado é o que Jesus nos traz. 1 Coríntios declara, Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que é Jesus, o que precisa ser Jesus para nós? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é sabedoria e graça disponível para todos. Você vê, a Bíblia declara, você quer sabedoria? Peça e o Senhor dará. Qual é o princípio da sabedoria? Provérbios 1, tema ao Senhor o seu Deus. Esse é o princípio da sabedoria. A sabedoria vem diretamente de Jesus. Jesus é sabedoria e ele é graça. Mas a Bíblia continua dizendo, ele será chamado Deus forte. Não é um Deus qualquer. Apenas Deus com D maiúsculo já é o suficiente, mas a Bíblia faz questão de trazer ênfase. Ele é o Deus forte. Paulo escreve a carta aos Coríntios, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Me diz, você pode ser forte. Não sei quem aqui já viu, nós colocamos, graças a Deus, nós colocamos um móvelzinho aqui, 2 móveis aqui na cozinha. E no dia que nós estávamos colocando, nós estávamos construindo esses móveis, eu, Leandro e o Lopes, enquanto as mulheres estavam preparando o Fronte Júnior, nós estávamos aqui, monta para lá e monta para cá, e coloca a porta e coloca isso aqui, papapá. E na hora de colocar o móvel por cima de uma pia, numa parte alta, é necessário força. E eu até brinquei com a Bela, eu falei, Bela, o Lopes pegou aquele móvel, parecia uma folha de papel, e prendeu aquilo na parede, e vamos eu e Leandro, a gente vai lá e parafusa, e o Lopes está ali como se nada tivesse acontecendo, segurando aquele móvel. Seu marido é muito forte, Adélio. Você pode ser forte. Eu sempre comento aqui que a Débora é muito forte, a Débora com aquela grade ali da frente, quando aquela grade emperra, eu falo, Jesus, cadê a Débora? Eu preciso de um bate-sinal, com um D enorme assim, vem Débora, precisamos de você. Você pode ser forte, mas não se compara com a força do Senhor. Paulo entendeu, ao ponto de ele dizer que ele se gloriava ainda mais nas suas próprias fraquezas. A gente gosta de dizer onde a gente é forte. A gente gosta de dizer, pastor, eu vou para o ginásio e na minha coxa aqui, 200 quilos. Muito bom. Onde é que você é fraco? A gente não gosta de falar das nossas fraquezas. Onde é que você é ruim? Onde é que você não gosta de você mesmo? Pastor, eu sou preguiçoso. Nossa, eu sou muito... Eu empurro as coisas pela barriga até o último momento, eu fico ali enrolando. Eu sou muito irritadiço, eu respondo, eu não tenho papas na língua, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu sou ranzinza, eu sou amargo. Qual é a tua fraqueza? Eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A gente gosta de
se achar grande coisa. Quem já participou de uma entrevista de emprego? Você falou seus defeitos na sua entrevista de emprego? Alguém aqui chegou numa entrevista de emprego e falou, sou preguiçoso, não chego na hora, estou sempre atrasado. Nunca! Você chega na entrevista de emprego e você fala, olha, eu sou muito determinado, eu sou uma pessoa que trabalha muito bem em equipe, eu sou uma pessoa que você pode contar com certeza, eu gosto de administrar, mas eu gosto também de compartilhar. Você fala tudo o que a pessoa quer ouvir. A verdade é que quando a gente vem diante do Senhor, a gente precisa trazer todas as nossas fraquezas. Eu sempre trago esse exemplo. Primeira saída, primeiro date, se for chamar dessa forma, que eu tive com a Isabela, a gente sentou, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas a gente sentou de frente para o outro e eu falei, olha, vou ser bem sincero com você, Bela, porque eu quero que isso funcione. Eu quero que a gente dê certo, eu vejo um futuro para a gente. Então já vou te contar aqui todos os meus defeitos. E peguei e falei tudo para ela. Falei, eu sou teimoso, sou chato, sou difícil, sou cabeça dura, e papai, coloquei todos os meus defeitos. Eu falei, agora que você já sabe de todos os meus defeitos, se você quiser a gente continua conversando, a gente sai mais uma vez, a gente continua a ver se é isso mesmo que a gente quer, mas eu só precisava ser sincero com você. E graças a Deus ela topou. Está topando até hoje, graças a Deus. 12 anos de casado a gente comemorou semana passada e glória a Deus. A verdade é que diante do Senhor a gente tem que saber sim as nossas fraquezas. E saber que, Senhor, nessas coisas, eu preciso do Senhor. Não apenas nessas coisas, mas em todas as áreas da minha vida. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço que mesmo quando eu sou forte, não dá para muita coisa. Não resolve muita coisa. Para que o poder dele repouse em mim. Jesus é poder inigualável num mundo muito frágil. Muito frágil. Ele será chamado Pai da eternidade. Ele não é apenas eterno, mas ele é Pai. Significa que ele é amor. Eternidade e amor no meio da insignificância. Porque a verdade é que a Bíblia diz que a nossa vida é o quê? Um sopro. Passou. Eu e você somos um bocado insignificante. A verdade é essa. Qual é o grande legado que uma pessoa pode deixar? Me diz, qual foi o 5º presidente da República no Brasil? Ou aqui em Portugal? Me diz quem foi o tataravô de Dom Pedro II. A gente passa pelas pontes do Porto, cada uma com o nome de um rei diferente, a gente não sabe nem quem foram. Que grande legado nós deixamos que as pessoas tanto falam, para a eternidade. O Flamengo ganhou a Libertadores, a glória eterna. Me diz quem foi o campeão da Libertadores de 75? A glória é eterna? Não, não é. Não lembro quem foi. Para coisa que importa ele não sabe, entendeu? Mas para futebol é enciclopédia. É enciclopédia. O que é eterno na nossa vida? O que é um legado que nós podemos deixar? Nada. O nosso nome passa, as nossas memórias passam. Eu tenho certeza que você ama seus pais. Eu tenho certeza que você ama seus avós. Mas me diz o nome do seu bisavô. Quem sabe? Bisavô a gente não lembra. E o seu tataravô? E o tataravô do seu tataravô? Seu tataravô. Ninguém sabe, querido. Ninguém lembra. Minha família veio do norte de Portugal. Ótimo. Qual era o nome deles? Sei lá. Só sei o sobrenome porque é o mesmo que eu tenho. Senão não lembrava também. Mas... o número de nomes é bem limitado, né, para a gente chutar. Jesus, ele é eternidade e amor no meio da nossa insignificância. Como o Pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos chamados. Ele lembra-se de que somos pó. Jesus é um Pai presente no mundo frio e mau.
chamado Príncipe da Paz. Maravilhoso, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da Paz. Acima de todo ódio, e nós temos visto tanto ódio nesse mundo hoje. Acima de todo preconceito, acima de todo label, toda marca que a gente coloca uns contra os outros, Ele reina em paz. Ele reina com amor, Ele reina com paz. Ele mesmo falou sobre si: aprendam comigo, pois sou humilde e gentil de coração. Se eu te perguntasse quem foi o homem mais valente que você conheceu na sua vida, talvez você não lembre. Qual foi a mulher mais bonita que você já viu na sua vida? Talvez você não lembre. Mas a Adélia é a própria espelho meu, quem é mais bela do que eu? Agora, quem foi a pessoa mais gentil com você? Quem foi a pessoa que mais te ajudou? Quem foi a pessoa que mais te abraçou, mais te deu suporte, mais te deu apoio? Esse a gente não esquece, ou não devemos esquecer. Você não esquece a primeira pessoa que falou de Jesus para você. Você não esquece um primeiro pastor que cuidou de você, que te ajudou. Eu, quando casei, fiz questão de chamar todos aqueles homens e mulheres que foram meus pastores, foram meus líderes de jovens. Eu fiz questão de chamar. Porque se eu cheguei àquele ponto, graças a Deus, é pelos meus pais, é pela minha família, mas é pelos meus líderes, pelos aqueles que cuidaram de mim. A gente não esquece uma pessoa gentil. A gente não esquece uma pessoa que ajuda. A gente não esquece uma pessoa que traz a paz no meio do caos. E Jesus é a perfeita paz no mundo caótico. A Bíblia declara que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus é a vida no mundo de morte, o dom gratuito no mundo tão custoso. Jesus é o Rei perfeito para um mundo que se autodestrói. Jesus é sabedoria e graça para todos nós, poder inigualável no mundo frágil, um Pai presente no mundo frio e mau, perfeita paz no mundo caótico. Ou nas palavras de Isaías, Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Jesus é tudo que nós precisamos nesta vida. Jesus é tudo que nós precisamos para viver a eternidade com Deus. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é a história do Natal. Jesus é a história da Bíblia. Jesus é o nome pelo qual esse mundo existe e há de ser resgatado. Jesus, Jesus, Jesus. Nessa manhã eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a agradecer apenas. Agradeça a Jesus porque Ele é para você. Agradeça a Jesus pela salvação. Agradeça a Jesus pelo bom amigo. Agradeça a Jesus pela paz, pela alegria, pelo caminho, pelo maravilhoso conselheiro, pelo Pai que Ele é próximo. Agradeça, agradeça. Nós não vamos pedir, já nos foi dado. Tudo que nós precisamos já nos foi dado. Agradeça, 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 em nome de Jesus. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.